Na abertura do desenho animado Os Jetsons, o George Jetson leva os 2 filhos para a escola e a esposa para o shopping num carro voador. Se você caminhar hoje pelas ruas de Aracaju, capital de Sergipe, não vai ver carros cruzando o céu, mas vai ter a possibilidade de percorrer algumas rotas da cidade em ônibus elétricos. A compra de 30 veículos pela prefeitura da capital sergipana está envolta em acusações de irregularidades, dentre elas a de superfaturamento. A circulação dos 15 ônibus elétricos que já estão na cidade chegou a ser suspensa depois de apenas uma semana rodando em Aracaju e região metropolitana. E a liberação só ocorreu cerca de 2 meses mais tarde. Apesar desses problemas de gestão pública, discutir alternativas de fontes menos poluentes para o transporte público das grandes cidades precisa estar no topo da agenda climática, já que a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel e o GNV, geram gases poluentes como o dióxido de carbono, o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio. Por sinal, a queima de combustíveis fósseis em Sergipe responde por uma boa parte das emissões de gases do efeito estufa no estado, segundo os dados mais recentes do Sistema de Estimativas de Emissões e Renovações de Gases de Efeito Estufa, o SEG. Nos 2 episódios anteriores do podcast, a gente falou sobre como o petróleo e o gás fóssil continuam sendo a menina dos olhos das lideranças políticas que representam Sergipe, e isso com o incentivo do governo federal. Mas há também um outro lado das questões energéticas do estado. A primeira edição do evento Suntec Innovation, realizado pelo Sergipetec e Sebrae, reuniu empresas de geração de energia e representantes do setor energético para falar sobre as novas potencialidades de geração de energia no Brasil, de forma renovável. O foco principal é a energia solar. Sergipe tem atualmente uma usina eólica e uma usina solar de tipo centralizado, o que significa que produzem eletricidade para ser negociada por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, via contrato com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. Juntas, essas 2 usinas respondem por 0,7% da energia consumida em Sergipe, segundo dados de 2024. Existem também 12.469 pontos de geração de energia solar de tipo distribuído, o que significa que tem menor capacidade de produção comparada com a usina e são para consumo de quem instalou a placa, sabe? Tipo aquele vizinho que colocou placas solares no telhado de casa. Essa modalidade é 3,23% da produção de energia elétrica sergipana. Talvez você tenha feito as contas rapidamente, mas se não fez, eu explico. A geração de energia por fontes menos poluentes em Sergipe é ainda um rascunho do que poderia ser, com apenas 3,3% se considerarmos somente a eólica e a solar. No rio só tem piranha, sereia só tem no mar, namora meu bem. Apesar das hidrelétricas serem fontes renováveis e não emitirem gases do efeito estufa na produção de eletricidade, afirmar que essa é uma opção verde ou limpa não é verdade, já que desviar o curso de rios, alagando áreas enormes e mudando a vida de populações que dependem dessas águas, não tem nada de limpo. Quem assistiu ao filme Narradores de Javé sabe do que eu estou falando. Esta é Javé, uma cidade com os dias contados. Vão construir a barragem, Javé está no caminho das águas. Logo isso aqui tudo vira represa. Os homens disseram que só não inunda quando a cidade tem alguma coisa importante, história grande. A usina hidrelétrica do Xingó, cuja construção foi concluída em 1994 entre Sergipe e Alagoas, usa as águas do Rio São Francisco. 10 anos de trabalho, mais de 3 bilhões de reais em investimentos e o gigante que consumiu concreto suficiente para encher 20 maracanãs está pronto. O fim das obras marca o começo de uma nova etapa. Mais do que produzir energia elétrica, Xingó vai mexer com a vida de toda a região. As torres eólicas e placas solares, que são incontestavelmente menos poluentes que outras formas de geração de energia, também não estão isentas de causar impactos negativos a nível ambiental e social.
Essa discussão vai ser aprofundada mais para frente. No relatório Regressão Energética, como a expansão do gás fóssil atrapalha a transição elétrica brasileira rumo à justiça climática, preparado pela Coalizão Energia Limpa e publicado em junho de 2024, tem uma definição curta e objetiva sobre o que seria energia limpa. Para as organizações que formam a coalizão, o rótulo de energia limpa deve, abre aspas, considerar não apenas a fonte, fóssil ou renovável, mas toda a cadeia de produção de energia, analisando-se caso a caso os impactos socioambientais e econômicos locais e universais de cada empreendimento. Fecha aspas. Sergipe, o Brasil, o mundo todo está numa encruzilhada climática. Mas encruzilhada não é sinônimo de algo ruim. É mais sobre ter várias opções de caminho, cada um apontando para uma direção diferente e, claro, oferecendo consequências distintas. Tendo o vento característico de uma cidade costeira e o sol intenso de uma capital sergipana, por que Sergipe não investe mais em energia eólica e solar? Com tanta plantação, por exemplo, de cana-de-açúcar e coco, como andam as políticas públicas para avançar na produção de biocombustíveis em Sergipe? Eu sou Ana Paula Rocha, repórter da Mangue Jornalismo, e este é o podcast Sergipe Verde, Sergipe Fóssil, que apresenta um panorama das perspectivas, ou não, da transição energética no menor estado do país. Esta produção é realizada com bolsa da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, em parceria com a Organização de Pesquisa Independente WRI Brasil, a quem eu e a Mangue agradecemos. Terceiro episódio, Promessas Verdes. A energia eólica é a segunda principal fonte de energia elétrica no Brasil, atrás apenas das hidrelétricas. A energia eólica no Brasil é muito recente, ela começou a partir de 2006, quando teve seu primeiro grande parque inaugurado. Eu entrevistei a Elbia Ganon, que há 14 anos ocupa o cargo de presidente executiva da AB Eólica, a Associação Brasileira de Energia Eólica. Eu sou economista, tenho 25 anos de carreira na indústria de energia, sou mestre em economia e doutora em engenharia, especialista em energia e nos últimos 10 anos tenho trabalhado bastante com mudanças climáticas e transição energética. Dá para dizer, sem medo de errar, que a Elbia é um nome incontornável nas discussões institucionais sobre geração de energia no Brasil, quer você concorde ou não com as posições dela. Ela trabalhou na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, no setor de energia do Ministério da Fazenda do governo FHC, foi economista-chefe no Ministério de Minas e Energia, comandado por Dilma Rousseff, fez parte do grupo que pensou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, foi conselheira da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e, em 2011, passou a presidir a AB Eólica, associação privada sem fins lucrativos criada em 2002 para promover a fonte eólica no Brasil. Em resumo, a Elbia acompanhou todo o desenvolvimento da energia eólica no país até o momento atual. A grande fase da eólica, que eu chamo de segunda fase, começou em 2009, quando a eólica participou de leilões competitivos. Nós criamos uma cadeia de produção no Brasil, nós temos uma indústria que fabrica equipamentos aqui, e hoje, eu diria, mais ou menos 20 anos depois, a indústria está consolidada, mas hoje também está passando por uma grande crise, que é o que nós chamamos de crise de mercado. Ela explicou que, depois do crescimento ininterrupto do setor, registrado desde 2009, o ano de 2024 foi de inflexão na expansão de projetos eólicos no país. Como o tempo da maturação de contratos no setor eólico é de 2 anos e foi registrada uma baixa de novos contratos assinados em 2025, o que se tem é que até pelo menos 2026 serão instalados menos parques eólicos do que o que se viu entre 2009 e 2023. Este último ano, por sinal, foi o recorde de instalação no Brasil, com 4,8 gigawatts, quando a média era, até 2022, de 3 gigawatts anuais. E mesmo que o setor eólico não tivesse em um momento de inflexão, para a Elbia, que fala pelas mais de 130 associadas da AB Eólica, ainda não é possível ao Brasil e ao mundo prescindir do petróleo e do gás.
Voltando da COP, inclusive, e até como enviada especial do governo para o tema de energia, eu noto que o mundo ainda está muito distante de parar de investir em óleo e gás. Na realidade, os investimentos eles são somados, eles não são escolhidos. Então, você pode investir em renováveis e pode investir em óleo e gás, até porque os investidores são outros, o dinheiro é outro. Então, hoje, eu não diria para um Estado, deixa de investir nisso e invista naquilo. Se eu fosse dar um conselho para o Estado do Sergipe, eu diria, olha, identifique todos os seus potenciais de investimento em energia e dê o sinal para o setor privado investir. O único parque eólico em Sergipe fica em Barra dos Coqueiros, na região metropolitana de Aracaju, e começou a operar em 2012, durante o governo de Marcelo Deda, com 23 turbinas, cada uma com capacidade para gerar 1,5 MW de energia. Hoje, a empresa norueguesa Statkraft tem 99,99% de participação na propriedade do parque, segundo informações do site oficial da empresa. Ela pode não ser muito conhecida no Brasil, apesar de operar no país desde o comecinho dos anos 2000. Mas na Noruega, a Statkraft se envolveu em 2 grandes batalhas, segundo o brasilianista norueguês Torkjell Leira, em livros sobre as relações de seu país natal com o Brasil. Uma das lutas que ele menciona foi a de pastores de renas em Fosen contra parques eólicos operados pela Statkraft, que afetaram diretamente seus direitos como povos indígenas. O Torkjell, que viveu por anos no Brasil e trabalhou em uma outra empresa norueguesa com atuação por aqui, a mineradora Hydro, diz que a resistência popular a empreendimentos da Statkraft na Noruega levou a empresa a focar em áreas no exterior que apresentassem baixa possibilidade de conflito. Aqui em Sergipe, o parque eólico da Statkraft fica bem próximo da usina termoelétrica Porto de Sergipe 1, movida a gás fóssil. Além dessa proximidade física, os 2 empreendimentos compartilham também denúncias de moradores de Barra dos Coqueiros que relatam ter seu direito de circulação pelo seu território tradicional limitado por funcionários das empresas e por pessoas ligadas à prefeitura da cidade. As denúncias foram feitas às jornalistas Dígina Torres e Priscila Viana sob condição de anonimato para uma reportagem investigativa que elas publicaram em 2023 na agência pública. Escuta só esse trecho da matéria na voz da Gabriela Ferreira. A gente já não cata mais na Barra dos Coqueiros, pois a maioria das áreas que tinha mangabeira foram derrubadas com autorização da ADEMA, e as que sobraram disseram que a gente não entra mais. Antes da ponte, das construções do parque e da usina, a gente catava livremente, ninguém nem se importava. A gente nem sabia se tinha dono ou não. Hoje, a maioria das áreas foi derrubada e as poucas que restaram não podemos mais entrar. Esse tipo de situação foi narrada também ao Iargo Souza, quando ele trabalhou com comunidades costeiras afetadas por empreendimentos energéticos como o parque eólico. Eu já tive em oficina sobre esse tema de energias com comunidades indígenas, por exemplo, que os relatos sobre os parques eólicos é de que o aumento do número de abortos em animais aumenta enormemente, os insetos desaparecem, os animais desaparecem, morrem, as pessoas entram em depressão. É um inferno. E foi aprovada recentemente, inclusive, a regulação para a instalação dessas torres no mar. Eu perguntei para a Elbia, da AB Eólica, sobre as chamadas eólicas offshore. Nós coordenamos isso, tá? Nós começamos a discutir eólica offshore em 2016, fomos evoluindo, conseguimos aprovar uma lei que foi sancionada agora em janeiro, que está fazendo 1 ano. Estamos trabalhando na regulamentação e vamos preparar o mercado brasileiro para fazer seus primeiros parques eólicos offshore, porque com a chegada de data center, com transição energética, nós temos um potencial de mercado muito grande para os próximos 5, 10, 20 anos. Então, a gente tem que preparar nosso mercado para essas novas fronteiras e nós estamos fazendo essa preparação justamente agora com as eólicas offshore. Com as eólicas offshore, pode ser que em breve o horizonte de algumas das praias brasileiras sejam povoados de estruturas que de longe vão parecer cataventos perdidos no mar. Muitos países, particularmente europeus, já implantaram esse tipo de eólica. As consequências dele para a fauna e flora marítima são bastante discutíveis e o assunto promete render muito daqui para frente.
Depois do intervalo, a gente vai colocar a lupa sobre outras duas possibilidades de fontes energéticas menos poluentes que são mencionadas pelo Poder Público Estadual sergipano. Oi, tudo bem? Meu nome é Hector Souza e cuido das produções sonoras da Mangue Jornalismo. Eu tô aqui no intervalo para te fazer um convite. Quando terminar esse episódio, ouça o podcast A Mariscada. Publicado quinzenalmente, a Mariscada traz conversas com convidados que refletem sobre questões importantes para pensar o passado, presente e futuro, não apenas de Sergipe, como do mundo. O podcast é de acesso gratuito e está disponível no Spotify e no canal do YouTube da Mangue Jornalismo. Sai sempre às quintas-feiras, em semanas alternadas, ou seja, de 15 em 15. Se você for dar uma olhada nos valores do programa plurianual que o governo federal apresentou como parte do planejamento orçamentário para os anos de 2024 a 2027, o programa Transição Energética teve apenas 0,2% dos valores alocados para o programa Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis. Em Sergipe, não existe nem mesmo um marco regulatório para o setor de renováveis. No artigo A Importância da Implementação de um Marco Legal de Energias Renováveis para Sergipe, são enumeradas 5 recomendações para um futuro Marco Legal de Energias Renováveis no Estado. Estabelecer diretrizes regulatórias claras e incentivos atrativos para o investimento privado em projetos de energia renovável, implementar tarifas de alimentação, incentivos fiscais e outros mecanismos financeiros que apoiem a adoção de tecnologias de energias renováveis, incentivar o investimento em pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologias de energias renováveis, priorizar a implantação de sistemas distribuídos de geração de energia renovável e, por fim, integrar metas de energia renovável no planejamento urbano, transporte e outros setores. O Estado pode até não ter ainda um marco legal, mas as empresas privadas estão chegando. E a Green Energy é um trabalho que a gente já vem fazendo de alguns anos para trazer uma planta de hidrogênio verde para Sergipe. É um investimento gigantesco. Nós estamos agora numa outra fase de aquisição de áreas para que a gente possa dar entrada na nossa ZPE para o hidrogênio verde, para a planta de hidrogênio verde, que vai ser pioneira no Brasil. Esse áudio do Fábio Mitidieri é de um vídeo divulgado pela conta oficial do governador numa rede social. O hidrogênio verde é produzido pela separação das moléculas da água, o H2O, lembra? Eu vou deixar a explicação com o vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin. Pega a molécula de água, H2O, quebra, faz uma eletrólise e tira o hidrogênio. Esse hidrogênio será de baixo carbono, hidrogênio verde, se você utilizar para essa eletrólise, utilizar energia limpa, renovável. E o Brasil é o campeão da energia limpa e renovável. Depois de separado da molécula do oxigênio, o hidrogênio é capturado e pode ser usado como combustível em setores como o siderúrgico, que normalmente utiliza gás fóssil. Há também a possibilidade de usar em veículos, coisa que já é realidade na Europa. Agora, pensa comigo. Se o hidrogênio verde é produzido a partir da água, e não pode ser qualquer água, tá? Mas uma água limpa, e Sergipe tem problemas de abastecimento hídrico, essa ideia é plausível? A pergunta é sincera e tem sido feita por ativistas ambientais e moradores de áreas de interesses desses projetos, caso da costa do Piauí, onde mora a Ravena Madeira, diretora executiva do Instituto Filha do Sol. Trabalhando com as comunidades pesqueiras do Delta do Parnaíba, a gente trouxe o tema que a gente está muito preocupado atualmente, que é a instalação da maior usina de hidrogênio verde do mundo no litoral do Piauí. Essa usina de hidrogênio verde vai consumir sozinha metade da energia produzida no estado e retirar água e consumir uma água imensa da bacia do Rio Parnaíba, afetando 2 unidades de conservação federal e 3 estados. O Brasil tem água em abundância e está nos planos de muitas empresas de H2V, como também é chamado hidrogênio verde.
Quando era senador pelo PT em 2022, o Jean Paul Prates, que foi presidente da Petrobras entre 2023 e 2024, propôs um projeto de lei para regulamentar a inserção do hidrogênio como fonte de energia no Brasil. Já o projeto de lei 2308, proposto em 2023 pelos deputados federais Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, e Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo, virou o Marco Legal do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, lei ordinária aprovada em setembro de 2024. Dentre outras coisas, essa lei ordinária institui incentivos para a indústria do hidrogênio de baixa emissão de carbono, estabeleceu o regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, o REHIDRO, e criou o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, o PHBC. Na esteira dessa movimentação do setor, Sergipe está elaborando uma política estadual de fomento ao H2V. Já que hidrogênio verde é o futuro, nós estamos falando de energia limpa, sustentável, e o Sergipe largando na frente, né? A energia solar é a segunda maior fonte energética renovável de Sergipe, bem atrás da produção da usina do Xingó. E talvez você pense que com o sol que faz por aqui, era para ser a primeira. Para entender as potencialidades da energia solar no Brasil, é preciso ter em mente que não é porque o lugar é muito ensolarado que vai ser propício a esse tipo de fonte de geração de energia elétrica. O que interessa é a irradiação. O chamado cinturão solar, nome dado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, é uma área do país que vai do Nordeste ao Pantanal, na qual a radiação solar é mais intensa, particularmente em certas regiões da Bahia e Minas Gerais. Apesar de estar no Nordeste, a radiação solar em Sergipe não é das mais altas e o estado está fora do cinturão. Só que, mesmo não estando no cinturão solar, essa fonte tem sido promissora no estado. Em 2023, por exemplo, o aumento foi de 40%, puxado pela instalação distribuída, que é quando indivíduos, empresas ou instituições públicas instalam placas solares para consumo próprio. Em 2018, foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe uma lei de incentivo à geração de energia solar no estado. 6 anos mais tarde, em 2024, a tendência de alta vista em 2023 se manteve, ainda que os custos de instalação não sejam baratos, com o retorno do investimento demorando às vezes alguns anos. Aqui foi 26 mil o investimento que foi feito. Praticamente daqui mais 2 anos não deve mais nada, também, e ainda supre ainda. O investimento que foi feito paga a prestação da energia solar e ainda não bate os R$ 780 que pagava antes. Por agora, não há grandes projetos de usinas solares programadas para serem instaladas no estado, apesar de usinas menores terem sido recentemente instaladas no Sergipe Tech e no TCE Sergipe. Mas caso um projeto de grande porte de energia fotovoltaica seja considerado em Sergipe, a Mangue vai estar de olho. As placas solares são materiais difíceis de descartar, já que, até o momento, não existe um programa nacional de reciclagem ou reaproveitamento de seus componentes. Quando se fala em energia, muita coisa entra em jogo, já que a vida como é hoje não existe sem eletricidade. Hospitais, escolas, o transporte, as indústrias. Esse podcast é só mais um ponto de partida para as discussões sobre transição energética justa, uma na qual todos tenham espaço para debater. Eu sou Ana Paula Rocha, apresentadora do Sergipe Verde e Sergipe Fóssil, podcast narrativo da Mangue Jornalismo. A pesquisa, produção e roteiro foram assinados por mim, com o acompanhamento do jornalista e professor de comunicação Marcelo Trazel, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a quem fica, mais uma vez, nosso agradecimento. Um obrigado especial vai também para a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, e a WRI Brasil, que concederam bolsa para a realização do podcast. A minha voz e a do Iargo Souza foram gravadas no estúdio da Mangue Jornalismo, em Aracaju, Sergipe, sob a orientação técnica do Hector Souza. Ele também responde pela edição de som e mixagem e deu excelentes contribuições para o roteiro. As artes de divulgação do podcast são do Bruno Costa.
que também cuidou da logística de distribuição do episódio e divulgação nas redes sociais. Christian Góes supervisionou o projeto. Para acompanhar nossa cobertura, acesse manguejornalismo.org. É por lá que saem as nossas reportagens completas. Elas são publicadas de segunda a sexta-feira. Se você tem sugestões ou críticas, a Mangue está no Instagram, Facebook e TikTok. Se quiser mandar um e-mail, o endereço é redacal@manguejornalismo.org. Neste episódio, usamos trilha sonora incidental da Blue Dot e áudios da TV Atalaia, TV Cultura, Acervo Memória da Eletricidade, Boletim UFES e vídeos publicados em redes sociais oficiais.